Olá e bem-vindos! Já aconteceu olhar para uma peça com um acabamento incrível e pensar: uau, como é que se faz isto? Pois, a boa notícia é que um acabamento assim, com ar profissional, é totalmente possível de alcançar. E nós vamos ver exatamente como. Ok, vamos começar com um bom exemplo. Olhem só esta transformação. À esquerda, temos uma peça de madeira simples, lisa. E à direita, o mesmo tipo de material, mas com este acabamento texturizado, dramático, que se chama craquelé. Esta é a magia da pintura decorativa e é só um cheirinho do que é possível fazer. Outras técnicas, como esta da pátina, conseguem adicionar anos de história e de caráter a qualquer peça. Dão-lhe logo um charme rústico, quase instantaneamente. E aqui vemos bem a parte artística da coisa. Alguns acabamentos, como este marmorizado à água, transformam objetos do dia a dia em verdadeiras obras de arte, cada uma única. Nesta nossa análise, vamos mesmo desvendar os segredos para conseguir estes resultados, desde o passo mais básico até à técnica mais artística. E a base de tudo? Bem, começa muito antes de se abrir a primeira lata de tinta. E cá está. Antes mesmo de sonharmos com estes acabamentos finais, temos de dominar os fundamentos. A preparação não é só mais um passo, não. É, muito provavelmente, o passo mais importante de todo o processo. E a preparação começa com segurança. Quando se trabalha com produtos químicos, o equipamento de proteção individual não é opcional, é obrigatório. Itens como a máscara, luvas e óculos são mesmo essenciais para garantir que a criatividade não custa saúde. O segredo aqui é a lixagem progressiva. Pensem nisto. Cada lixa mais fina serve para apagar os riscos deixados pela lixa anterior. Não se trata de lixar sem parar, mas sim de lixar de forma inteligente, sempre no sentido dos veios da madeira. É assim que se cria uma base perfeitamente lisa para a pintura. Com a superfície impecável, vamos então à ferramenta que nos dá aquele acabamento tipo fábrica, sem marcas de pincel, a pistola de pulverização. E dominar a técnica é o que separa um trabalho amador de um profissional. O que esta ferramenta faz, basicamente, é pulverizar a tinta, transformando-a numa névoa fininha. Isto permite aplicar uma camada fina e perfeitamente uniforme, algo que é quase impossível conseguir à mão. Agora, o que é interessante aqui é a física por trás da pulverização. Se a pistola estiver demasiado perto, a tinta acumula e escorre. Se estiver demasiado longe, parte do solvente evapora no mar e as partículas de tinta chegam quase secas à superfície. O resultado? Uma textura áspera, que se costuma chamar de casca de laranja. Então, qual é a distância perfeita? O ideal, o ponto certo a manter, é entre 15 e 20 centímetros do bico até à peça. É aqui que a magia acontece. O movimento correto é quase robótico. O braço move-se de forma paralela à peça, mantendo a pistola sempre perpendicular à superfície. O pulso fica flexível, sim, mas o ângulo de 90 graus nunca muda. E este é o erro mais comum que temos de evitar. Mover o braço em arco, como um pêndulo, faz com que se deposite muito mais tinta no centro e muito pouca nas pontas. O resultado é um acabamento todo às manchas, super irregular. E a regra de ouro para uma camada uniforme é bem simples. Cada nova passagem deve sobrepor a anterior em 50%, ou seja, a metade. Isto garante que não ficam riscas e que a espessura da tinta é a mesma em toda a peça. Muito bem. Agora que os fundamentos da preparação e da aplicação estão dominados, vamos à parte mais divertida. Vamos explorar algumas das técnicas decorativas incríveis que estas competências nos permitem fazer. A primeira é a pátina. Esta técnica é perfeita para quem quer criar um aspecto mais rústico, envelhecido, como se a peça já tivesse uma longa história para contar. O segredo aqui é um processo físico. Usa-se uma escova de aço para, literalmente, abrir os veios da madeira. Isto cria uma textura que depois é realçada com massa e verniz, e o resultado é este efeito de desgaste lindíssimo. A seguir, uma técnica que parece pura alquimia: o marmorizado à água. Este método cria padrões orgânicos que nunca se repetem, imitando a beleza natural da pedra de mármore. O processo é fascinante. Deitam-se gotas de tinta na superfície da água, elas espalham-se e depois a peça é mergulhada com cuidado. O padrão que está a flutuar transfere-se para a superfície. O resultado é sempre uma surpresa. Nunca há dois iguais. E, por último,
o dramático craquelé. Este efeito simula uma pintura antiga que foi rachando com o passar do tempo, criando uma teia de fissuras que dá uma profundidade instantânea à peça. Isto acontece por causa de uma reação química. Aplica-se uma solução de craquelé por cima de uma camada de base e, à medida que seca, essa solução encolhe e parte a camada de tinta de cima. E o mais interessante é que a espessura da aplicação controla o tamanho das rachas, mais espessa para rachas maiores, mais fina para umas mais delicadas. Portanto, já vimos a preparação, a ferramenta e a técnica. Agora é a altura de juntar tudo e perceber quais são os princípios fundamentais que nos levam a um acabamento perfeito, vez após vez. Se houver algo a reter disto tudo, que sejam estas 3 chaves. Primeiro, a preparação é tudo, como vimos com a lixagem. Segundo, a ferramenta é só uma extensão da mão. O que importa é a técnica de pulverização correta. E terceiro, estas regras não são para limitar. Pelo contrário, são a base sólida a partir da qual a verdadeira criatividade pode começar a fluir. Com estes segredos desvendados, desde a primeira lixa até o acabamento final, a única questão que fica no ar é: qual vai ser a primeira tela a ser transformada?